Olá, Sociedade Consumo Pop, estamos de volta com mais um 4 Coisas. Dessa vez, pela primeira vez, vamos falar de um grande autor de histórias em quadrinhos. Vamos falar de Frank Miller, uma das maiores referências, um dos caras mais importantes e mais prestigiados do meio. E ele foi importante também na renovação dos quadrinhos, ali na virada da década de 70 para a década de 80, quando os quadrinhos ficaram mais políticos, mais adultos, mais profundos. E o Frank Miller estava no meio dessa bagunça e foi um dos protagonistas desse movimento entre a Era de Prata e a Era de Ferro, que eu falo, ou Era Moderna, como vocês preferirem. Depois da vinheta a gente vai falar uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova sobre Frank Miller. Aguenta aí. Coisa velha, 4 coisas biográficos sempre começa com a coisa velha, não vai ser diferente dessa vez. Frank Miller, que na sua infância, adolescência, gostava muito das histórias pulp, das histórias noir, envolvendo criminalidade, submundo e tal. E ele queria trabalhar com isso, ele sempre foi muito fã desse tipo de história. Porém, naquela final da década de 70, estava muito em moda os super-heróis e ele teve que entrar nessa história. Ele foi trabalhar na Marvel quando ele se mudou para Nova York, onde ele trabalhou algumas histórias do Homem-Aranha. A primeira história que ele trabalhou, o Homem-Aranha encontrava o Demolidor e o Justiceiro, que é o personagem perfeito que o Frank Miller ia trabalhar. E ele trabalhou o Justiceiro de uma maneira muito densa e muito psicológica. E isso acabou atraindo atenção para ele e dando ele a oportunidade de trabalhar com um título só dele, que foi o Demolidor. E ele escreveu vários números pro Demolidor e colocou vários personagens, como o Rei do Crime, como Elektra, que fez muito sucesso. E a partir daí ele foi para DC, onde ele escreveu uma série muito legal, que era o Ronin. E depois ele voltou para Marvel para escrever Eu, Wolverine, que é a minissérie escrita com Chris Claremont, que a gente falou aqui no 4 Coisas sobre Wolverine, não precisamos falar dela. E ele depois voltou para a Marvel para escrever uma das suas melhores histórias, que é Demolidor, a Queda de Murdock, que está aqui, que a gente vai deixar para falar, vamos guardar para falar no 4 Coisas sobre Demolidor. Porém, a coisa velha de hoje está na história do Demolidor, está nessa volta do Frank Miller, triunfal volta do Frank Miller à Marvel, onde ele escreveu, entre outras coisas, Elektra Assassina, a graphic novel de 1986, aqui uma encadenação brasileira pela Abril de 1989, onde o Frank Miller vai trazer de volta a sua personagem Elektra. Elektra tinha sido assassinada por um inimigo do Demolidor, lá no início da década de 80, e ele faz aqui uma volta à personagem entrando cada vez mais fundo na mente perturbada da Elektra. Aqui nessa história ela é perseguida por agentes da S.H.I.E.L.D. e a arte é muito foda, do Bill Sienkiewicz. E o Frank Miller não precisa escrever muito, porque a arte, ela comunica pra caramba, então ele tem carta branca para ser bem subjetivo no jeito que ele escreve, e o traço toda hora muda de estilo, e é uma série muito legal. Então ele mistura um monte de coisa, é desenho, aí tem hora que é preto e branco, aí tem hora que é uma pintura diferente, tem hora que é recorte, tem hora que é xerox, tem hora que ele bota umas rendas em cima e tira foto. Então, cara, isso aqui é muito louco, isso aqui é uma viagem na mente de uma louca, de uma maníaca, e que você não pode perder. Inclusive, nessa versão aqui encadernada, temos uma entrevista com o Frank Miller, bem legal, mostrando vários pontos de vista sobre o Frank Miller, sobre principalmente a Elektra, sobre os quadrinhos dessa época, sobre essa preocupação de ser mais profundo, de falar de temas políticos, de fugir do escapismo, que eram os quadrinhos anteriormente. E dá para entender bastante essa renovação dos quadrinhos nessa época. E nesse mesmo ano de Elektra Assassina, coisa velha aqui do 4 Coisas, o Frank Miller vai escrever sua obra-prima, dessa vez para DC Comics, e a gente vai falar dela na coisa boa. Então, depois de ter revolucionado as histórias do Wolverine, de ter revolucionado as histórias do Demolidor, o Frank Miller vai pegar em um dos personagens mais importantes da história dos quadrinhos, que é o Batman, e vai lançar a sua graphic novel, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Está aqui o retorno do Cavaleiro das Trevas. Além dessas revistinhas aqui, você também tem a versão encadernada, que é Cavaleiro das Trevas, edição definitiva, dessa vez lançada pela Panini. Está aqui onde você tem a graphic novel toda encadernada, de forma luxuosa, onde você tem aqui uma história do Batman que se passa não no presente, mas no futuro próximo, que o Batman resolve voltar ativa, resolve tirar o capuz de morcego do armário e sair nas ruas de novo espancando o bandido, inclusive seu parceirão, escoteirão azul, o Super-Homem.
Outra coisa bem legal dessa edição é que no final você tem rascunhos e sketches dos desenhos da Graphic Novel e também tem roteiros, partes de roteiros traduzidos do The Dark Knight, que estão aqui para você curtir, ver como é que o Frank Miller escreve as histórias, vai ver que ele escreve como se fosse romance. E além disso, temos aqui no final o Cavaleiro das Trevas parte 2, também encadenado no mesmo livro, onde você tem aqui uma continuação de Cavaleiro das Trevas, é de 2001 a continuação, e você pode perceber de cara abrindo que é uma merda, cara, é uma merda. Sabe, é como se pegar uma coisa linda e transformar num... Sabe, é como se transformar isso aqui nisso aqui. Foi mais ou menos o que o Frank Miller fez. Você abrindo, você vê que os desenhos são meio porcos, a ilustração, parece que eles estavam começando a fazer ilustração para o computador, então eles estavam meio empolgados ainda com essa coisa de digital, de colorização digital, e puta, cara, é muito feio o desenho. E ele é tudo surreal, ele é meio cartunesco, então fica muito estranho. Isso aqui poderia ser muito bem a coisa ruim sobre Frank Miller, Dark Knight parte 2, mas não, porque nós temos coisas piores para falar no próximo bloco do Quatro Coisas. Falando então de coisa ruim de Frank Miller, a gente falou aqui de Cavaleiro das Trevas, que foi um divisor de águas dos quadrinhos e tal, influenciou muita gente, inclusive cineastas. Logo depois, em 87, um ano depois, a gente teve o filme Robocop, que pega muita coisa que foi primeiro jogado no Cavaleiro das Trevas, como ambientação, aquela história de fazer cortes para programas de TV e voltar para a história e tal. Então muita coisa do Robocop foi inspirada em Cavaleiro das Trevas. Então, nada mais justo do que chamar o Frank Miller, o idealizador de Cavaleiro das Trevas, para escrever a continuação do Robocop, escrever Robocop 2. E ele fez os primeiros escritos de Robocop 2 e 3, a gente viu aqui no Quatro Coisas sobre Robocop, e a gente sabe que ficou uma merda, o Frank Miller odiou, fala que ele tem nada a ver com isso, que modificaram as ideias dele toda, que os estúdios mexeram em tudo, mas a gente sabe que uma das marcas registradas do Frank Miller está na terceira parte de Robocop, que são ninjas. O Frank Miller, tudo que ele pega, ele bota um ninja no meio, você pode reparar. Wolverine, ninja. Demolidor, ninja. Robocop, ninja. Ronin, ninja. Sin City. Espera. Ninjas. Então, Robocop 3 tem o robô ninja, com as cenas mais patéticas da história do cinema, tá aqui. Isso deixou o Frank Miller completamente avesso ao cinema, ele não queria nem saber dessa história de cinema. Até que o diretor, Robert Rodrigues, vai fazer um curta-metragem inspirado em uma das histórias do Frank Miller, ele vai convencê-lo de que era possível fazer uma boa história dele, que é Sin City. Aí ele empolgou, dispensou todo mundo e falou assim, agora eu vou dirigir, eu vou fazer, vai acontecer e tal, e aí resolveu fazer um filme dirigido por ele mesmo, cara. E aí você percebe que a gente fica reclamando, né? Não, esse filme é ruim, eu faria melhor, faria o caralho. Porque fazer cinema, cara, tem que sacar muito de cinema. Tanto é que o Frank Miller pegou um personagem clássico do Will Eisner, ele pegou o Spirit e ele faz o filme completamente equivocado, um filme completamente confuso, um filme com cenas longas e com várias coisas que são chupadas do Sin City e que não tem nada a ver com o personagem Spirit. E ele chamou as gostosas, tudo bem. Tem o Samuel Jackson, né? Que Samuel Jackson, você liga pra ele e fala assim, olha, tem aqui um filme de super-herói, ele fala, topo. É mais ou menos parecido com o Nicolas Cage, só que o Nicolas Cage não tem um super-herói no filme. Ele fala assim, tem aqui um filme, topo. Quer que manda o roteiro? Não, manda o cheque. Mas enfim, voltando aqui a essa porcaria. Eu nunca consegui assistir até o final. Nunca, porque eu durmo sempre. Eu durmo, simplesmente durmo. E o Samuel Jackson todo exagerado, todo espalhafatoso, então o filme é todo errado. Prova que seu Frank Miller só não sabe dirigir filme, então se for Frank Miller não dirija, coloca esse adesivo no seu painel do seu carro, tá? E se não bastasse, outra coisa que a gente não recomenda do Frank Miller, nova série do Frank Miller que está nas bancas, Holy Terror. Holy Terror era o nome original do Cavaleiro das Trevas, que foi abandonado. Era tipo assim, Holy, não sei o que, sabe que o Robin falava? Ah, Santa Confusão Batman, então Holy Terror. Seria mais ou menos uma piada com esse bordão do Robin. E ele, depois do 11 de setembro, cara, o Frank Miller surtou. Ele surtou foda, ele virou xenófobo, violento, e a mulher largou ele, então ele também ficou corno, sabe? Então, ele virou um cara muito louco, cara. Então o Frank Miller ficou muito doidão, parece que ele começou a beber, droga, o cara botou um chapéu na cabeça, ficou muito louco. Então, cara, esse Holy Terror, esses quadrinhos, a gente nem comprou aqui, porque eu acho que ninguém devia dar dinheiro pra esse tipo de coisa, porque a premissa é muito básica, assim, era pra ser uma história do Batman
Só que a DC não achou nenhuma graça em fazer uma parada anti-muçulmano, sabe? E ele ficou muito puto com a parada do 11 de setembro, então levou 10 anos para lançar essa história. E a história onde um personagem muito parecido com o Batman e uma personagem muito parecida com a Mulher Gato, eles saem matando muçulmanos por aí. É mais ou menos isso. Então, cara, isso prova que o Frank Miller tá muito louco. Frank Miller, você que fez tanta coisa boa pra gente, porra, Frank Miller, apodreceu agora, Frank Miller. Pega esse lápis, Frank Miller. Pega o lápis. Isso é seu instrumento de trabalho. Não é diretor, não. Pega o lápis, isso. Pegou? Agora enfia no... Coisa nova, a gente falou de vários fracassos cinematográficos de Frank Miller. Vamos falar aqui de algumas coisas que ele fez que deram certo no cinema, como por exemplo Sin City, que é baseado nessa história aqui do início da década de 90, onde o Frank Miller consegue finalmente o seu projeto de histórias no ar, de histórias envolvendo brutalidade, criminalidade e submundo. Aqui você tem as histórias todas em preto e branco, que às vezes tem algum detalhe colorido, que são ultra violentas, que são personagens fortes, e que estão todos dentro dessa cidade pulsante, viva. A cidade é como se fosse um personagem, a cidade do pecado, né? Que foi levado para o cinema pelo Robert Rodrigues, com muito sucesso, e agora tem uma continuação. Sin City 2 está sendo pós-produzido e o Frank Miller é acreditado como roteirista. Algumas histórias são baseadas são roteiros adaptados, história e quadrinhos, outros não, são roteiros originais, é uma mistura de várias coisas. Sin City 2 vai se passar em eventos que ficam no meio do primeiro filme, ou seja, você vai ver personagens que morreram de volta e tal, e vai ver coisas que ainda estão por acontecer, coisas que já aconteceram, então vai ser uma volta, vários personagens estão de volta e tal. Sin City 2, mas não vamos falar só disso não, porque temos outro filme que está entrando em cartaz, já está em cartaz aliás, que é o 300, Rise of Empire, que é baseado em 300, uma das últimas histórias realmente bem cedidas de Frank Miller, de 98, onde ele redescobre as histórias da Batalha das Termópilas, onde poucos espartanos, 300 espartanos, conseguem por um tempo barrar o avanço dos persas. Daqui é uma história bem bacana, escrita pelo Frank Miller, desenhada também, e que foi levada também com muito sucesso, com direção do Zack Snyder, que também dirigiu o Watchmen, também dirigiu o último Superman, para o cinema, e até agora tendo sua continuação, que é uma continuação mesmo, dessa vez são eventos posteriores ao primeiro filme, e tem também a participação do nosso brasileirinho, nosso amigo Rodrigo Santoro, que está de volta no seu papel de Xerxes, aquela bicha louca, careca, cheia de joias, perdida, bandida, louca, terrorista. 300, Rise of Empire no cinema, um filme baseado na obra de Frank Miller. A gente tá aqui, esse ano tem 2 filmes baseados na obra do cara, então tem que lembrar, coisa nova que do quanto coisas. É isso aí, pessoal, esse foi o 4 Coisas sobre Frank Miller. Falamos aqui desse gênio dos quadrinhos. Falamos de várias coisas, a obra inteira dele, Cavaleiro das Trevas, falamos de Electra Assassina, falamos dos filmes fracassados que ele dirigiu e que ele botou a mão, e também filmes muito legais que foram lançados e vão ser lançados ainda esse ano, envolvendo a obra de Frank Miller. Esse foi o 4 Coisas, a gente volta semana que vem com mais um tema da cultura pop. Lembrando que o nosso site está no ar, www.quatrocoisas.com.br, e também você pode entrar na nossa fanpage lá no Facebook, curtir e saber mais detalhes sobre esse e muitos outros temas. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.